mais um dia especial que a gente está na casa de Deus para nós adorarmos o nome dEle, ouvirmos aquilo que Ele tem no coração dEle preparado para a gente nesse dia. Quero também deixar aqui um parabéns para todos os papais. Parabéns, papai, você que tem a oportunidade de ser pai, né, de cuidar do seu filho. Olha, esse amor que você tem pelo seu filho, por mais e melhor que seja, é um baita amor falho. Assim como nós somos falhos, limitado, porque nós somos limitados. Agora você imagina esse amor que você tem pelo seu filho, que é tudo isso, é fraco mesmo, é limitado. Eu sou pai também, eu sei como que é. Imagina que esse amor é um amor infinitamente maior que o nosso Deus tem por nós, que o nosso Pai Celestial tem por nós. Então eu quero convidar todos os pais para vir aqui na frente. Você que é papai, vem aqui na frente. A gente vai fazer uma oração pelos pais, uma oração especial pelos pais. Fica aqui, ó, pode ficar aqui na frente, aqui. Vem para cá, Nirceu, Tito. Vamos abençoar esses pais que têm feito a diferença. Olhem lá para a nossa igreja. Estou me esperando lá, tem um pai tomando uma água lá. Vem para cá, pai. Peguei todo de surpresa. Querido, eu queria deixar um versículo para vocês. E o versículo que eu quero deixar está aqui em Salmo 103 e o verso 13. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Olha, como um pai trata com bondade os seus filhos. Queridos, o mundo está preparado para enganar a gente. Ele está preparado para dizer que tratar bem o filho é dar o melhor do mundo natural para ele, do mundo material para ele. Tratar bem o filho é colocar ele na melhor escola. Tratar bem o filho é dar o melhor sapato para ele, a melhor roupa para ele. Fazer com que ele não se sinta menor do que as crianças que estão ao seu lado. Não, eu tenho que dar isso para o meu filho porque ele não pode ser menor que o outro. Mas isso é um engano do mundo. Porque tem gente lá fora que tem o melhor sapato, que tem a melhor roupa, que anda no melhor carro, mas estão dentro de quartos escuros, em depressão. Existem crianças crescendo nesse exato momento, que eles têm o melhor de todas as coisas materiais, mas não têm o seu pai próximo. Não tem o seu pai como referência de homem, de marido, de pai. E eu queria, queridos, vocês como sacerdotes do lar de vocês, que vocês entendessem que vocês vivem no reino dos céus. E que nada que esse mundo propõe para nós é a verdade de Deus para nossas almas. Que toda essa preocupação que a gente tem, porque vamos falar sério, a maior preocupação do homem, gente, é o financeiro. A gente fica preocupado demais porque a gente quer dar o melhor para nossa família. Mas nada que você possa fazer, querido, nenhum trabalho que você possa executar, nenhuma hora que você possa abrir mão da sua família para ficar mais no trabalho, vai ser maior daquilo que você pode dar para ele com a tua presença. Não vai ser maior do que você pode dar para ele sendo o homem de Deus dentro da sua casa. E entendendo que você é sacerdote de um lar e que a responsabilidade de o Espírito Santo habitar na vida dos nossos filhos também é nossa e principalmente nossa. E se você compartilhar aquilo que Deus já te deu com o seu filho, com toda certeza, ele vai ser muito mais feliz e vai ter a capacidade de ser um homem, a capacidade de ser um pai, a capacidade de ser um marido melhor amanhã do que se você estivesse trabalhando para trazer algo simplesmente material, que hoje tem e amanhã já não tem mais. Que o nosso Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Que o nosso Deus possa cuidar de todas as preocupações que vocês têm em relação à família, em relação ao filho, em relação à vida profissional. Que o nosso Deus possa ser um pai para vocês, porque assim como vocês são bondosos para os seus filhos, o nosso Pai Celestial é bondoso para conosco. E se de vez em quando a gente não tem um colo para quem chorar, nosso filho tem, né? Mas a gente de vez em quando não tem. Eu quero pedir que cada um de vocês, sem vergonha nenhuma, chore no colo do Espírito Santo. Chore aos pés do nosso Pai Celestial. Porque nesse momento é Ele que vai pegar vocês pelas mãos e vai fazer cada um de vocês mais do que vencedores, porque vocês já são mais do que vencedores. Não esqueçam que antes de ser pai, vocês são filho de um pai que nunca abandona. Quero convidar vocês para colocar as suas mãos, fica de pé, vamos colocar as mãos
para nós abençoarmos a vida desses pais. Querido Pai, amado e bondoso Senhor das nossas vidas, obrigado, Senhor, pela vida de cada pai, Senhor, que está aqui na frente, e cada pai do tempo de reflexão, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esses homens que o Senhor tem levantado para abençoar as suas famílias, para ser exemplo, Senhor, em uma nação, meu Pai, que destrói os valores cristãos, os princípios do Teu reino. Mas homens que têm lutado contra o mundo, Senhor, para levar o Teu exemplo, Senhor, para ser testemunha dentro do lar onde estão, Senhor. Senhor, abençoa esses maridos, Pai, que são, Pai, aqueles que dão sustento, meu Deus, para a sua esposa, seja material, Senhor, ou emocional. Senhor, abençoa, Senhor, essas pessoas, meu Deus, esses pais que são exemplo para os seus filhos, Senhor. E nesse momento, Pai, que cada um possa sentir, meu Deus, o abraço querido, Senhor, do Espírito Santo, tirando toda a preocupação dos seus corações, Senhor. Tirando, Senhor, toda a necessidade de fazer tudo por eles mesmos. E colocando a certeza de que são filhos amados e queridos, Senhor. E que esse problema que eles estão enfrentando, Pai, o Senhor, meu Deus, vai dar a solução no tempo certo, da maneira certa, Pai, para provar que o Senhor é um Pai que cuida dos seus filhos, Senhor. Eu abençoo, Senhor, cada pai que está aqui, Pai, como ministro do Teu Evangelho, como igreja, como parte desse corpo, Pai. Eu abençoo eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, queridos. Eu abençoe a todos. Pode sentar. Que Deus abençoe a vida de todos os papais nesse dia especial. Quero convidar você para abrir a palavra de Deus lá em 2 Coríntios, no capítulo do número 13, e algumas Bíblias no versículo 13, em outros no versículo 14. Por quê? É o último versículo de 2 Coríntios 13. Algumas Bíblias vai até o 13 e outras vai até o 14. Não tem problema nenhum, tá? É só a forma como a pessoa que desenvolveu aqui a Bíblia, fazendo as marcações que ele fez. Ele um achou que tinha que ter 14 e o outro 13. É só uma divisão de parágrafos. Hoje, queridos, eu quero falar um pouquinho sobre a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo. É uma comunhão que é só dele e ele tem a proposta de repartir conosco, tá? Então, se você ver, você vai ver que é a comunhão do Espírito Santo. Eu coloquei com o Espírito Santo, que também é com ele, mas é dele, e ele passa para as nossas vidas. Tá? 2 Coríntios, capítulo 13, o último versículo, 13 ou 14. Todos acharam? Essa aqui é uma bênção apostólica, ou seja, é uma bênção que Paulo, que foi o apóstolo dos gentios, que ele desenvolveu. E ele foi tão feliz, obviamente, inspirado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus, que ele conseguiu resumir a característica principal de cada pessoa da Santíssima Trindade. Incrível. Ele conseguiu resumir o que mais chama a atenção, a característica mais importante de cada pessoa. E além da característica mais importante, aquilo que eles fazem de melhor, aquilo que é o plano deles para as nossas vidas, né? Aquilo aonde eles trabalham, a área onde eles atuam. Vamos ler? Está escrito assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão ou a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Mais uma vez, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém, queridos. Paulo, ele coloca a característica e a forma de atuação de cada pessoa da Santíssima Trindade. É um dos versículos que prova que nós temos um Deus, que são três pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. E cada uma dessas características não pode ser sentida por nós sem a outra. O amor de Deus, ele é completamente invalidado se não tiver a graça de Jesus Cristo e se não tiver a comunhão do Espírito Santo. A graça de Jesus Cristo não existiria se não fosse o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. E a comunhão seria, e o restante seria invalidado a comunhão seria invalidada se não existisse o amor de Deus, Pai, e a graça de Jesus. Então, um depende da outra, tá? Eu queria explicar para você sobre isso, por quê?
Porque nós estamos sendo, falando bastante no tempo de reflexão, de algum tempo para cá, como o próprio Bruno falou, a gente está trabalhando em cima de duas premissas. A primeira premissa, que você sempre vê o Luciano falando, é que nós precisamos ter a nossa identidade de filho muito claro, que nós somos filhos de Deus, e descansar nessa identidade. Enquanto isso for uma mera informação para as nossas vidas e não for aquilo que nós vivemos, que você é filho de Deus, e aí não é um entendimento só intelectual ou emocional, mas é um entendimento de fé, que Deus é o seu Pai, a gente não vai conseguir viver as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Uma vez que eu sou filho de Deus, então a gente começa agora a eliminar o passado, que o inimigo sempre traz para a gente, através, como a gente aprendeu na semana passada, através do engano e da culpa. Sempre engano, depois condenação. Engano e culpa. A gente trabalhou isso no nosso PG. Então, quando a gente assume o filho, a gente assume que é filho de Deus, a gente deixa ele para trás. E quando a gente deixa isso para trás, a nossa vida ela fica vazia daquilo que o mundo tem para oferecer. Aí a gente precisa passar por um outro processo. Esse processo é o de colocar o reino dos céus dentro da gente. Então, como que funciona? A gente vem assim, ó, esse copo de água está cheio, não sei se você consegue ver. A gente vem assim do mundo. A gente aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, tá? Só vale para quem entregou a sua vida para Cristo. Não é para quem frequenta igreja, tá? É para quem fez a oração entregando a sua vida para Cristo Jesus. A gente tem que deixar bem claro isso. Então você vem cheio do mundo, cheio de mentira, cheio de condenação, cheio de ter que perdoar as pessoas, cheio de um monte de mentira, de coisas. Aí você passa, então, quando você assume a sua identidade de filho, você passa por um esvaziamento. Você foi esvaziado de tudo aquilo que o mundo falava de você. Você não presta, você não consegue, você é mentiroso mesmo. E tudo isso vai ficando para trás. E você fica, então, vazio. Essa nova pessoa vazia precisa ser novamente cheia. Por quê? Para não voltar a pegar as coisas do passado. Muitas vezes que a gente fica pensando em coisas do passado e trazendo coisas do passado para o presente, é porque ficou vago um espaço dentro da gente, a gente não preencheu com coisas de Deus, aí o inimigo faz a parte dele e volta a preencher com tudo que não presta, a do mundo. E aí, para a gente preencher novamente tudo isso com aquilo que vem dos céus, a gente tem que começar a aprender de Deus. Então, à medida que eu vou aprendendo de Deus, que eu vou absorvendo esse novo estilo de vida, eu vou aprendendo, então, sobre a graça dele. A graça que está sobre a minha vida. Quando eu aprendo sobre a graça, eu aprendo que nada que eu faça é meu merecimento, tudo vem dele. Eu aprendo que eu não sou o senhor da minha vida, é ele. Por isso, eu posso descansar, que ele tem propósito, objetivo para mim. Eu aprendo ainda que, como a gente falou alguns domingos passados, ser próspero não é ter só dinheiro, como as pessoas pregam lá fora. É ter uma família feliz, é ser abençoado por Deus, é ter contentamento, é ser generoso. Eu aprendo que eu posso utilizar o mundo sobrenatural benigno através dos milagres quando eu coloco a minha fé em ação. Eu aprendo ainda que perdoar não é perdoar pelo outro, mas é perdoar para curar o meu próprio coração. E então, eu tenho uma pessoa nova, que vive no reino dos céus agora. Tudo que está dentro dela faz bem para ela, porque Deus cuida de mim. E é isso que a gente precisa fazer, queridos. Nós precisamos esvaziar aquilo que o mundo colocou sobre as nossas vidas e nos encher daquilo que Deus tem para nós. Nós vivemos em um outro reino. Mesmo que para o mundo pareça ser ilusão, mas não é ilusão para a gente dizer que Deus cuida de nós, esperar sempre o melhor para as nossas vidas e não ficar poluindo a nossa cabeça com pensamento negativo. Viver o reino dele, que é um reino de paz, de justiça, de alegria, para o mundo é utopia. Para nós que estamos sendo cheios daquilo que vem de Deus, é a verdade que a gente vive. Então a gente precisa fazer essa troca. E a nossa proposta é fazer você entender que você é filho, deixar o seu passado, e você então viver
o estilo de graça, o estilo do reino, que é a graça, o estilo de vida do reino, que é a graça de Deus. É sobre isso que a gente vem tratando, querendo ajudar você. Então, para a gente viver esse estilo de reino, a gente falou sobre fé, falou sobre a graça em vez do merecimento. A gente falou sobre o que é a prosperidade para Deus, como a gente encarar os sofrimentos da vida. A gente vem falando sobre como que o mundo de Deus funciona, e aí abrindo a oportunidade de cada um pegar esse mundo e colocar dentro de si, e viver esse mundo. E agora a gente chega no momento aonde eu quero ajudar vocês a entender como que eu vivo dentro desse mundo. Porque eu tenho a informação que prosperidade para Deus, para o mundo é uma coisa, para Deus é outra. Eu tenho a informação que eu tenho que perdoar em vez de querer vingança. Eu tenho a informação que eu tenho que viver sobre fé. Como que eu vivo isso? Eu vivo isso através da comunhão diária com o Espírito Santo. No mundo, a proposta dele é que você chegue a ser independente, e uma vez independente, que você, quando conquistar as coisas, que você seja arrogante, que você deixe o seu eu egoísta falar e fale, eu, com o meu dinheiro, com o meu trabalho, conquistei todas as coisas. E aí você se afasta de Deus. No mundo, o inverso também é real. Que quando as coisas dão errado na sua vida, você se destrói. Porque toda a culpa do mundo é minha. Porque só depende de mim mesmo. Agora, quando você está em Deus, quando você ganha, foi Ele que te deu. Mas quando você perde, que cristão perde também, Ele ainda está no controle da sua vida e segurando as suas mãos. Nada vai acontecer para que a sua vida seja perdida. Ele ainda te segura pelas mãos. E aí você descansa nisso. É uma mudança. Mas como fazer para mim viver dessa forma, então, em Deus? Para mim viver com Ele sobre a minha vida, só tendo a comunhão com o Espírito Santo. E comunhão, a palavra comunhão vem do grego koinonia, que significa ter em comum. Deus, Ele não é só para o domingo pela manhã para a gente. Deus não pode ser só alguém que eu recorro quando as coisas dão errado na minha vida. Meu Deus, aconteceu um problemão, vou recorrer a Deus. A proposta de Deus, através do Espírito Santo, é fazer com que a nossa vida seja comum com Ele. E comum de comum mesmo. Que a nossa rotina, que parece tão simples e automática para a gente, seja parte, que Ele seja parte dessa rotina integral. Que Ele levante de manhã conosco. Que Ele vá para o trabalho com você. Que quando você precisar resolver alguma coisa de ordem técnica no seu trabalho, que Ele te ajude a resolver isso. Quando você precisar conversar ou ter uma conversa difícil com alguém, que Ele esteja lá. Quando você precisar incentivar alguém, que Ele esteja lá. Quando você olhar sua conta bancária, ela esteja azul, ela esteja vermelho, que Ele esteja lá. Ter a vida em comum. Sabe aquele negócio do falar sozinho? Sabe aquele negócio de estar sempre, Deus, o que eu faço agora? Como que eu vou fazer? Por onde a gente vai? O Senhor está aqui, obrigado. Vamos comigo. Essa vida em comum é o que Ele tem para a gente. E quando você tem essa vida em comum, você vive plantado no reino dos céus. Aí sim, o reino de justiça, de alegria e de paz faz sentido. Porque senão, querido, é um reino de utopia. Porque eu quero viver aquilo que a Bíblia traz para mim, mas eu estou sempre independente dele, resolvendo com as minhas próprias forças. E aí eu não consigo chegar a lugar nenhum. Para mim te ajudar a entender, eu fiquei pensando em casa e eu quero trazer uma figura, tá? Para a gente entender o que significa o amor de Deus, aonde Ele está, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, aonde é que Ele está. Para a gente entender, eu quero levar você a imaginar essas três coisas, o amor, a graça e a comunhão, como se o amor de Cristo fosse o país aonde a gente vive, o amor de Deus é o país aonde a gente vive. Vou fazer trazer uma figuração aqui, tá? É o país aonde nós vivemos, tá? A graça de Deus, a graça de Jesus, é o regime sobre o qual nós vivemos, que é o regime democrático, e a comunhão com o Espírito Santo
é o fato de você viver. É a parte prática do negócio. Vocês vão entender. Por exemplo, quando a gente fala do amor de Deus, o que é o amor de Deus? O amor de Deus é como o país onde a gente vive. Qual que é o país onde a gente vive? Qual que é o país? Então eu posso afirmar que esse chão aqui é o Brasil? Hã? Sim, vamos lá, participem comigo, pra gente não dormir. É o Brasil? Eu posso afirmar que isso aqui é o Brasil? Isso aqui é o Brasil? Isso aqui é o Brasil. Isso aqui é o Brasil. Isso aqui é onde a gente está, essas paredes é o Brasil. Sim? E se eu for lá para o Nordeste? Ir lá no Nordeste, na casa lá, ou passar algumas férias lá, eu vou sair do Brasil? E se eu for para o Sul? Aqui, Rio Grande do Sul. Eu estou ainda no Brasil ou não? Esse é o amor de Deus. O amor de Deus, independentemente de quem você seja, da onde você esteja, se você está perto ou longe dele, nada é pelo teu merecimento. O amor de Deus sempre está 100% sobre as nossas vidas. Sempre. Então, se a gente trazer isso para o amor de Deus, eu posso falar que esse chão aqui onde eu estou pisando é o amor de Deus para mim? Eu posso dizer que isso aqui é o amor de Deus para mim? Isso que eu estou vestindo é o amor de Deus para mim? Isso aqui é o amor de Deus para mim? Você entende? O amor de Deus é o tudo. O amor de Deus está sobre nós. Sobre todo ser humano, seja ele o melhor ser humano do mundo, ou seja o pior ser humano do mundo. O amor de Deus está sobre ele. Se eu for agora numa casa de detenção, lá vai ser outro país ou vai ser o Brasil? Se eu for numa casa de detenção, o amor de Deus vai estar lá ou não? Vai. Ou o amor de Deus está. Como eu sinto, não sei, mas que está lá, está. O amor de Deus é completo, querido. O amor de Deus não passa variação. O amor de Deus não sofre exatamente nada com aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. O amor de Deus é o tudo. Você sempre está no amor de Deus. Sempre. Mas agora, sentir esse amor é uma outra coisa. Agora, como que a gente vive no Brasil? Vamos falar sobre a graça agora. A graça que vem de Jesus. É como se a graça de Jesus fosse a materialização do amor de Deus para nós. No Brasil, nós vivemos dentro de um regime, que é o regime democrático. Ok? Então nós temos a democracia aqui no nosso país. A democracia garante que você tem o direito de ir e vir, quando você quiser, sim ou não? A democracia garante que você tem a oportunidade de ter livre tipo de pensamento. Você pode se expressar da forma que você quiser, sim ou não? É na nossa Constituição. Então a democracia garante para a gente algumas coisas como essa. A liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, dentre outras coisas. A graça de Cristo é esse regime que existe dentro do amor de Deus. A graça de Deus, a graça de Jesus nos garante que a gente pode viver como filho. A graça do nosso Senhor Jesus nos garante que a gente pode, dentro do sofrimento, viver como um vencedor, como a gente falou já aqui. A graça de Deus me garante que a prosperidade é diferente do que eles falam lá fora. Ela me garante isso. Mas eu preciso viver. Porque, por exemplo, eu estou no Brasil, correto? Então, para onde eu for, eu estou no Brasil. Para onde eu for, eu estou no amor de Deus. Mas agora eu posso viver o regime democrático ou não. Exemplo. Se a gente saísse aqui do nosso país e a gente começasse a olhar lá para aquele mundo árabe, onde as coisas têm um regime diferente. Lá no mundo árabe, principalmente aqueles países mais fechados, pegar o exemplo das mulheres, que eles judiam mais de vocês lá. Uma mulher tem o direito de ir e vir onde ela quer? Uma mulher tem o direito de votar? Naqueles mais fechados, onde o cara usa aquela burga, aquele negócio horrível. Ela tem o direito de mostrar alguma parte do seu corpo? Ela tem o direito de estudar? Não sei se vocês viram a entrevista da Malala. A Malala, o nome da moça lá do Irã, né? Que ela foi perseguida e tudo mais. Não tem o direito. Agora, ela não tem direito de tudo isso. E se lá naquele país ela quiser ter o direito de expressão, o que vai acontecer com ela? Vai ser presa, vai ser punida, talvez até morta. Porque ela não tem esse direito. É o que acontecia com a gente quando a gente estava no mundo. Quando a gente estava no mundo, nós não estávamos debaixo da graça de Jesus. O regime democrático do mundo é o império das trevas.
Eu até queria mudar. Eu até queria parar de trair minha esposa. Eu até queria parar de ter problema financeiro, de passar perna nenhum, de fazer uma coisa errada. Eu até queria parar de viver em depressão. Eu até queria parar de me preocupar e trabalhar 24 horas por dia e não olhar para o meu filho, porque eu trabalho, mas ao mesmo tempo eu fico me culpando porque eu não estou lá. Eu queria parar. Mas eu não podia. Porque naquele regime, eu não posso fazer isso. Mesma coisa deles. Infelizmente, mesma coisa delas. Não pode fazer. Mas agora que eu entreguei minha vida para Cristo, eu fui colocado dentro de outro tipo de regime, a graça de Deus. Na graça de Deus, eu tenho o direito de ir e vir. A mulher pode votar. Ela pode mostrar o rosto. Ela pode usar a roupa que ela quiser. Ela pode estudar. Tem o direito. Agora vamos pensar junto aqui. Espero que você não tenha se perdido aí, tá? Vamos pensar junto aqui. O que você acha de uma mulher que ela vive aqui no Brasil, dentro de um regime democrático, e essa pessoa, ela saia da casa dela usando aquela burca, aquele negócio horrível, ela não estude, ela não vote, ela não tem direito a se expressar, ela não se expressa por causa disso. Você acha que essa pessoa estaria usando a oportunidade de estar dentro de um regime democrático de uma maneira positiva? Sim ou não? Essa pessoa ia viver dentro de um regime que é o regime democrático, como eles vivem lá, no mundo, lá, naquele país que é mais fechado. E isso não tem sentido viver aqui. Tanto que se a gente visse alguém assim, a gente ia estranhar. Obviamente ela tem o direito de fazer isso se ela quiser, mas a gente ia estranhar. Porque a pessoa está vivendo dentro desse regime democrático, aqui a gente pode fazer, mas como se ela estivesse em outro lugar ainda. Ela não absorveu esse regime democrático novo para o coração dela. E aí ela continua sofrendo todas aquelas sanções que eles colocam sobre a vida dela lá. Mas não tem sentido. É a mesma coisa quando alguém vem para Cristo. Presta atenção nisso. É a mesma coisa quando você entrega a sua vida para Jesus e aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E você ainda continua carregando essa culpa sobre a sua vida. Você está vivendo no Irã ainda. É a mesma coisa que quando você vem e entrega a sua vida para Cristo e você ainda está desesperado. Porque você não tem um emprego, talvez. Porque talvez os seus negócios não estão ajudando bem. E você está desesperado, porque tudo tem que depender de você. É loucura. É vestir uma burca e sair andando. É a mesma coisa quando você vem para Cristo e a gente ora, ministrando a cura sobre a sua vida e você não tem o sentimento dessa cura. Você continua achando que você é um doente. É a mesma coisa que vir para Cristo e continuar preso dentro de um quarto, morrendo em depressão. Esse regime já não é mais para nós. Nós somos livres. Nós não precisamos obedecer ao regime das trevas, do império das trevas. Não faz mais sentido viver aquilo. Nós somos libertos por Ele. Completamente libertos. E só uma pessoa liberta, ela pode usar 100% do seu potencial e ser aquilo que Deus quer que ela seja. Por isso que você pode pensar de uma forma diferente. É por isso que você pode pensar que você é livre. Porque esse regime da graça chegou sobre as nossas vidas. E agora, o amor de Deus, que é onde nós estamos, faz sentido para a gente. Porque a graça chegou. A graça está aí. É por isso que não faz sentido a gente estar no regime da graça e a gente ainda não liberar perdão para as pessoas. Não liberar perdão é continuar usando a burca. É continuar sem poder votar, sem poder se expressar, sem poder ir e vir. É continuar preso. Aqui na graça, pode liberar perdão. E quando você libera, o seu coração é livre. Você entende isso? Então nós podemos tudo isso. Aí você me pergunta, ok, vai, então a gente está no Brasil, no amor de Deus, agora eu tenho consciência desse amor, porque o regime aqui é democrático, eu estou debaixo da graça de Deus, da graça do Senhor Jesus Cristo, e como que eu vivo isso? Com comunhão do Espírito Santo. E o que é comunhão com o Espírito Santo, querido? Comunhão com o Espírito Santo não é algo que acontece uma vez só nas nossas vidas.
Não é algo que acontece de vez em quando nas nossas vidas. A comunhão com o Espírito Santo é viver na prática aquilo que a graça de Deus nos fornece. Para alguém que ela está dentro do Brasil, debaixo do regime democrático, se essa pessoa não utilizar o seu direito de se expressar, o seu direito de votar, o seu direito de ir e vir, o seu direito de fazer as coisas que o nosso regime traz, ele vai estar vivendo uma vida completa dentro do Brasil? Não, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, ele vai estar abrindo mão dos seus direitos. O direito de escolher quem vai governar o seu país, o direito de se expressar da forma como ele quer. Ele vai estar abrindo mão disso. E quando eu, dentro do reino dos céus, não vivo a comunhão com o Espírito Santo, eu estou abrindo mão de tudo aquilo que a Bíblia fala. É por isso que quando a Bíblia fala para mim assim, ó, você é um vencedor, tudo posso naquele que me fortalece. Essa palavra bate em mim e parece que não faz sentido. Como assim? Você não sabe o que eu estou passando. Como assim tudo posso naquele que me fortalece? Você não sabe de onde eu vim, o que eu estou fazendo. Mas por que não faz sentido? Porque eu não estou vivendo uma vida de comunhão no Espírito Santo. É por isso que quando a Bíblia fala assim, ó, não há condenação sobre a sua vida, eu ainda sinto aquela ponta de culpa. Por quê? Porque eu não estou vivendo em comunhão com o Espírito Santo. No mundo eu vivia sozinho, mas no reino dos céus eu tenho que viver com Deus. Eu tenho que viver junto com Ele. Todos os dias eu tenho que conversar com Ele, eu tenho que andar falando com Ele. Por isso que Ele fala orai sem cessar. O que significa orar sem cessar? Vou ficar no meu quarto 24 horas por dia orando? Não. Eu vou fazer da minha vida uma vida de oração. Uma vida onde eu estou andando de carro, estou conversando com Ele. Eu estou ouvindo louvor, estou agradecendo, eu estou cantando e estou agradecendo Ele por aquele louvor. Aonde eu faço a presença de Deus perceptível na minha vida. Eu estou no meu escritório, eu recebo aquela notícia que não me agrada, eu falo com Deus. Eu estou no meu escritório, eu ganho aquela proposta que eu queria ganhar, eu agradeço a Ele. Eu vou almoçar, eu não preciso erguer as mãos, Deus, obrigado por essa comida, para mostrar para os outros que eu sou. Não. Eu falo em pensamento. Obrigado, Deus. Porque eu sei que foi você que me deu. Eu sento no meu carro, obrigado, Deus, porque foi você que me deu. Eu tive uma experiência dessa nessa semana passada, acho que foi quarta-feira. Quarta-feira eu fui lá para a apresentação do Dia dos Pais na escola do Felipe. E aí a gente sentou lá para fazer a apresentação, onde a minha esposa ela é professora. Eu sempre falo isso para ela. Aí eu cheguei lá, começou a fazer a apresentação e eu comecei, obrigado, Deus, pelo meu filho estar nessa escola. Porque eu conheço a minha estrutura financeira, ele não poderia estar. Mas como ele é professora, ele está lá, sem pagar nada. Ele está lá aprendendo melhor, por quê? Deus está abençoando a gente. Obrigado, Pai, por isso. É você trazer Deus para as menores coisas. É você reconhecer que o fato de você respirar vem dele. É você fazer a sua vida uma vida de testemunho. É tornar perceptível Deus em todos os lugares. É você estar com Ele enquanto está tomando banho. É você estar pensando nele enquanto está tomando café. Isso não é ser fanático, querido. Ser fanático é alguém que é preso a uma religião. Quando nós estamos com Deus, nós estamos inseridos no reino dele. Nós estamos com a presença dele nas nossas vidas. Aí, a graça tem sentido para você. Aí quando alguém fala assim, nossa, agora, esse ano é ano de eleição. O cara que pegar agora, mas vai estar quebrado no ano que vem. Meu Deus, vai estar terrível, e não sei o que lá. É óbvio, a gente não é alienado, que as coisas estão ruins no mundo. Mas eu estou com Deus. O que vai acontecer depois de janeiro, não me preocupa. Pelo amor de Deus, eu estou com Ele. O Pai Celestial ainda cuida de mim, me pega pelas mãos e me faz atravessar as adversidades. É você ir conversar no seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, e ir pedindo que Deus ajude você nessa conversa. Quando é aquela conversa difícil. É você pedir para Deus, para Ele ajudar você a educar e ajudar o seu filho, papai. É você trazer ele para a sua vida. É só isso. E quando eu vivo nessa comunhão com o Espírito Santo, querido, eu consigo viver todo o amor de Deus,
toda a graça do Senhor Jesus. Nada mais pesa sobre as minhas costas, porque no momento que aquela situação de peso chega, eu já passo para Deus. Não, Deus, isso não é meu, é com você. Eu preciso de você para resolver isso aqui. É assim que a gente vive no reino de Deus. Agora vamos entender um pouquinho o que significa essa comunhão para Deus. Para a gente ter comunhão com o Espírito Santo, a gente tem que ter o entendimento que Ele tem, o que significa para Ele, para nós colocarmos dentro do nosso coração e viver como Ele pensa. A gente precisa aprofundar esse termo, comunhão. A comunhão que a gente tem na nossa mente é uma comunhão do tipo, eu estou junto com você, nós estamos juntos aqui hoje e a gente está em comunhão, ok? É uma comunhão que compartilha uma outra coisa. É a comunhão que o marido tem com a esposa, que o pai e a mãe têm com os filhos. A gente acha que isso aí é comunhão. Mas, na verdade, isso é uma parte da comunhão. A comunhão que Deus tem para as nossas vidas e que Ele quer que seja o mesmo entendimento do nosso coração, é uma comunhão que ela é profunda, ela é intrínseca. É uma comunhão que a pessoa não saiba mais aonde você começa e Deus termina. E aonde Deus começa na sua vida e você termina. É uma comunhão aonde você e Deus estão completamente juntos. É por isso que quando a gente aceita Jesus, Ele fala que o Espírito Santo vem morar dentro da gente. Perceba, como que é importante, como que isso é importante, como essa comunhão é importante e profunda para Ele. Ele poderia falar que quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vem sobre nós, fica pairando sobre nós. Ele poderia falar que quando a gente aceita Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo vem para ficar do nosso lado. Mas não, Ele vem para morar dentro da gente. É o nível de comunhão que Ele quer ter com a gente, dentro da gente. Você pode, por algum momento, se separar do seu marido, pode ou não pode? Você vai trabalhar num lugar, ele no outro, pronto. Estão separados por corpos. Você pode se separar aqui, a gente está aqui no domingo, mas amanhã a gente está trabalhando, cada um no lugar. Nós nos separamos. Mas com o Espírito Santo, não é esse entendimento que ele tem. É um entendimento que você não pode se separar dele nunca. Por exemplo, você pode se separar do seu braço? Você pode se separar de algum órgão interno que está dentro de você? Você não pode se separar. Se você for para o trabalho, o teu coração vai. Se você for para a tua casa, o teu coração vai. Se você vem para a igreja, ele vem também. Esse nível de comunhão é o mesmo que Ele quer ter conosco. Aí as coisas começam a fazer sentido na nossa vida. Aí você não precisa mais andar no mundo de medo, porque Ele faz parte integral das nossas vidas. Parte integral. Esse nível de comunhão é tão sério para Ele, que quando você vê Jesus falando sobre o Pai, Ele fala lá em João que eu e o Pai somos um. Não significa que é a mesma pessoa, que uma hora Ele é pai, outra hora Ele é filho. Mas é que eles estão tão junto, que Ele fala, eu e o Pai somos um. Nós pensamos igual. Nós agimos igual. O objetivo é o mesmo. O propósito é o mesmo. A gente vai pelo mesmo caminho. Tudo que Ele tem, tudo que Ele é, tudo que Ele faz, é o que eu sou, o que eu faço, o que eu tenho. Tudo. É o nível de comunhão. O nível de comunhão é tão sério que ele fala lá nas cartas de Paulo, ele fala que nós estamos em Cristo e Cristo está em Deus. É como se fosse isso. Ó. Nós estamos em Cristo. Cristo está em Deus. É o nível de proximidade que a gente tem com Ele. É o significado para Ele de comunhão. Você pode ver na Bíblia que quando ele fala sobre a igreja, ele fala que a igreja é como um corpo. Porque a comunhão que Ele quer com a gente é como se fosse um corpo. Ele fala que a igreja é como um edifício e nós somos pedras espirituais. Tem como a gente tirar uma pedra daqui e essa parede continuar sendo parede? Ou continuar de pé, tirar aqui as coisas? Não, ela vai cair. Não, o sentido que essa pedra está junto com a outra para que essa parede esteja de pé é completamente ligado. E é aí que a gente mais falha, querido. Porque é legítimo a gente querer resolver os nossos problemas no dia a dia. É legítimo a gente se preocupar com as coisas que acontecem na nossa vida. Lógico, somos seres humanos. Mas a gente dá muita energia, a gente gasta muita energia tentando resolver alguma coisa sozinho.
Quando, na verdade, tudo aquilo que acontece nas nossas vidas era para a gente resolver junto com o Espírito Santo. Era para a gente trazer Ele para a conversa. Era para a gente trazer Ele para estar próximo de nós. E quando a gente faz isso, querido, os problemas nas nossas vidas, eles são atenuados. E a gente consegue viver esse regime democrático maravilhoso. Esse regime da graça que vive dentro do amor de Deus. Aí quando você sai, a natureza, os passarinhos, nossa, parece Deus falando com você. As coisas mais simples da vida, você percebe Deus. Por quê? Porque você está vivendo em comunhão com o Espírito Santo. Mas a gente tende a viver muito sozinho. E a gente esquece que lá em João, Jesus falou assim, lá em João capítulo 15, eu sou a videira, meu pai é o lavrador. Todo aquele que está em mim, está em mim. Separa para mim um galho de uma árvore, aonde que começa o galho e aonde que começa a árvore? Você não consegue saber nunca. Eles estão intrinsecamente ligados. É o fato da gente estar ligado nele, gente, que faz a gente ser vitorioso. É o fato da gente estar ligado nele que faz a gente vencer aquilo que acontece nas nossas vidas. É o fato da gente estar ligado nele que faz com que esse mundo não tenha poder sobre nós. É o fato de estar ligado nele que faz você ser alegre. Não é porque deu certo a venda de alguma coisa que você queria, ou porque deu certo o cliente, ou porque deu... Não é isso. É o fato de estar ligado nele. É estar ligado nele que alimenta a gente. É estar ligado nele que nos anima, que nos fortalece. Essa é a prioridade para a vida do cristão. Essa é a prioridade para a vida de quem quer realmente viver no reino dos céus, entender isso de uma forma profunda e verdadeira e abandonar o império das trevas. Enquanto isso não acontece, a gente continua no reino dos céus, salvo, mas sofrendo o que o mundo lança sobre as nossas vidas. Porque eu não sei aonde que está Deus e aonde que eu estou. Aonde que está Deus nesse problema todo? Eu não sei. Ele está dentro de você. E a única vontade que Ele tem, querido, é de participar da sua vida. Ele quer participar da sua vida. Então eu faço uma pergunta para você refletir. Essa semana, quantas vezes você trouxe Deus ao seu coração, à sua mente, e você discutiu alguma coisa com Ele? Quantas vezes fez isso? Você procurou servir sozinho. A gente faz isso. A gente tentou resolver um problema no relacionamento sozinho. A gente tentou ir no banco e emprestar um dinheiro sozinho. A gente ficou preocupado com os nossos funcionários da empresa sozinho. A gente tem vivido muito só. E cristão sozinho, ele morre. É um galho fora da árvore. Viva em comunhão com o Espírito Santo. Viva na comunhão que Ele tem para você. Viva na comunhão que Ele quer que você tenha com Ele. E aí a graça vai fazer sentido, o amor vai fazer sentido, e nada que o mundo lance sobre a sua vida vai ter o poder de destruir a sua ligação com Deus, vai ter o poder de destruir a sua felicidade, vai ter o poder de destruir todos os propósitos de Deus na sua vida. O amor de Deus, querido, só faz sentido no nosso coração quando nós estamos nele. Então, se você tem falado muito com uma pessoa e não tem mudado, posso te fazer uma sugestão? Para de falar tanto com a pessoa, fala mais com Deus. Só fala com Ele. Você já falou o que você queria para a pessoa? Ok. Não mudou? Poxa vida, fala com Deus. Você tem brigado muito para resolver uma situação no seu trabalho, uma situação na sua vida e não tem dado certo? Ok. Fala sobre essa situação com Deus. E deixa essa situação andar um pouquinho. Sem que você tenha que ter 100% do controle em suas mãos. Você vai perceber como seu coração vai ficar mais em paz. E você vai perceber como Ele terá a resposta para a sua vida no momento certo. Da forma dele. E você vai poder entender o que é o amor do Pai no cuidado com o Filho. Deus tem que fazer sentido nas nossas vidas. E só faz sentido quando a gente descansa na comunhão com o Espírito Santo. Quero convidar o Bruno aqui para vir aqui na frente, para vir aqui louvar a Deus conosco. Quero convidar você para ficar de pé. E hoje, querido, eu quero com essa palavra despertar e te chamar
para a oportunidade de você viver em comunhão com o Espírito Santo. Para que as notícias que estão chegando sobre a sua vida, para que esse problema que você vem vivendo, que ele não te consuma a um ponto de você abrir mão daquilo que é importante para Deus, daquilo que é importante na sua vida. Que você não precisa fazer isso. Nenhum problema, por maior que seja, é mais importante do que aquilo que Deus tem colocado na sua vida, do que a sua vida emocional e física, do que a tua família, do que o teu relacionamento com Deus. Nenhum problema é mais importante que isso. Esse problema ele não tem a capacidade de te matar. Se você está em Deus, se você está em comunhão com o Espírito Santo. E nessa manhã, eu não quero que você simplesmente peça para Deus resolver esse problema, que Ele vai resolver, calma. Mas eu quero te sugestionar uma coisa diferente. Eu quero pedir para você que você peça mais comunhão com Deus, com o Espírito Santo nesse momento. E você vai ver que para a vida de um cristão isso faz muito mais sentido do que estar sempre preocupado e pedindo para Deus resolver alguma coisa pontual. Faz muito mais sentido. Dá o sentimento de muito mais completo. Deus ele está aqui com a gente, querido. E Ele quer voltar com você àquele tempo em que você não tinha segurança naquilo que as pessoas falam, ou naquilo que o dinheiro proporciona, mas que você tenha segurança nos braços dele. Isso é o que o Espírito Santo faz. Que você simplesmente não busque o consolo, ou não busquem as coisas que o mundo traz para a gente como prazer, como as coisas melhores para essa vida, mas que esse consolo, que essa ajuda esteja nele, no Espírito Santo. É isso que Ele quer que você faça. Que você não seja dependente de relacionamentos destrutivos. Não precisa se destruir nesses relacionamentos, porque com Ele, Ele é o tudo que você precisa. O relacionamento com Ele vai sanar e sarar o seu coração. Ele está aqui nessa manhã. E eu quero pedir para você que nessa oração, que enquanto a gente cantar esse hino, você possa pedir para que Ele tome todos os espaços dentro da sua vida e faça sentido realmente a graça do nosso Senhor nas nossas vidas e o amor de Deus sobre nós. Vamos louvar ao Senhor.